Pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez. Esta semana falaremos aqui sobre o último tipo de rochas que nós vamos comentar, que são as rochas metamórficas. Na semana passada nós falamos sobre rochas sedimentares e na semana anterior, rochas ígneas ou magmáticas. Então, este tema de hoje é o último tipo de rochas e a partir daqui a gente entra realmente em processos e fatores de formação de solos que veremos a partir da semana que vem, iniciando isso com intemperismo, né? Então, por isso, no fim da aula de hoje, nós já falaremos sobre algumas questões relacionando os diferentes tipos de rochas que nós vimos, independente do seu tipo, com os solos formados a partir delas. Então, para começar, rochas metamórficas, metamórficas vem de metamorfismo. Metamorfismo é o processo de mudança de forma, né? Morfos, forma, meta, mudança. E então, rochas metamórficas são aquelas formadas pela troca do formato ou pela alteração de rochas pré-existentes. Quais rochas pré-existentes? Qualquer uma delas, sejam elas ígneas, sedimentares ou mesmo outras rochas também metamórficas, tá? Qualquer tipo de rocha pode sofrer então, um processo de metamorfismo, mudando de uma rocha para outra. E, geralmente, essas mudanças, né, pelo metamorfismo, ocorrem em estado sólido, certo? Então, não tem o processo, por exemplo, de uma rocha ser liquefeita e depois se solidificar em outro formato, em outra rocha. As reações aqui acontecem todas no estado sólido. Uma rocha se transforma em outra sem mudar de estado, se mantendo no estado sólido. E nesse caso não existe perda de matéria, né? A rocha não é destruída, simplesmente tem rearranjo da sua estrutura, às vezes formação de novos minerais, alteração da sua textura, coisas dessa linha, coisas desse tipo. Mas como que pode, então, termos aqui nesse caso reações no estado sólido, uma nova rocha se formar ainda no estado sólido? Se vocês pensarem em dois sólidos, não sei, uma cadeira e uma mesa, por exemplo, dá para a gente combinar os dois no estado sólido, formando um terceiro material, um terceiro objeto? No estado sólido, difícil da gente imaginar isso, né? Nas nossas condições naturais aqui de pressão e temperatura, e mesmo as que nós temos acesso, isso é bem complicado, mesmo em laboratório, coisas do tipo, né? Isso é bem complicado. Então, mas isso acontece no caso de minerais e rochas. Como que isso é possível? Metamorfismo, nesse caso, só é possível em locais com altas pressões e altas temperaturas. E aí sim, nessas condições, ocorrem alterações no estado sólido, tá? Então, são locais de metamorfismo apenas aqueles com altas pressões e temperaturas. Um exemplo seria locais de choques de placas convergentes, por exemplo, tá? Aqui só para ilustrar alguns exemplos, né, que nós comentamos nesse slide, rochas pré-existentes de quaisquer tipos. Então, ígneas, sedimentares, metamórficas, ígneas aqui o basalto, sedimentares, arenito e calcário, e metamórficas, essas duas aqui, quartzito e essa outra chamada gneiss, que vamos ver nessa aula. Essas alterações que ocorrem durante o processo de metamorfismo podem ser físicas ou químicas. No caso de físicas, seria, por exemplo, o surgimento de novas texturas, crescimento de cristais ou mesmo diminuição de tamanho de cristais. Tá? Então, alterações físicas em geral provocadas por essas altas pressões e temperaturas. Já alterações químicas, por exemplo, seriam mais ligadas ao surgimento de novos minerais. Não surgimento de novos elementos químicos, mas surgimento de novos minerais. Esses elementos pré-existentes na rocha protólito, aí que podemos dizer, protólito seria rocha pré-existente, rocha anterior. Os elementos químicos seriam os mesmos, mas estariam na estrutura de novos minerais formados por essas alterações. E quando essas alterações são muito intensas, ambas as mudanças físicas e químicas podem ocorrer na mesma rocha. Tá? Aqui só um exemplo, essa rocha da direita, se sofrer uma alteração muito forte, metamorfismo bem intenso, pode se transformar nessa rocha da esquerda. São rochas bem diferentes visualmente aqui. Existem dois tipos de metamorfismo, basicamente. O primeiro deles é chamado metamorfismo regional.
que ocorre geralmente em áreas mais extensas da crosta. Então, apesar do nome regional, ele ocorre em áreas maiores, áreas extensas, né? E alcança níveis profundos na crosta. Geralmente, esses locais de metamorfismo regional estão relacionados a cinturões orogenéticos, ou seja, aqueles locais em limites de placas tectônicas convergentes. E, nesse caso, são formadas rochas com a estrutura foliada, como exemplos aí que nós temos o gneiss, que vimos no slide anterior, mica xisto, filito, ardósia, são alguns exemplos dessas rochas, e nesse caso, esse é o tipo de metamorfismo principal para o surgimento de rochas metamórficas da crosta terrestre, esse metamorfismo do tipo regional. Então, lembrando, regional ocorre em áreas extensas, ao contrário desse segundo tipo de metamorfismo chamado metamorfismo de contato, certo? Então, esse sim ocorre em locais mais específicos, mais bem localizados, né, em porções bem mais localizadas. Ocorre, por exemplo, em rochas encaixantes ao redor de intrusões magmáticas. Como assim? Se vocês perceberem nessa imagem, nessa foto, temos uma rocha aqui anterior, e aqui tem uns veios de um material diferente, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima na foto, que seriam locais de intrusões de magma nessa rocha pré-existente. Então, essas porções mais claras são intrusões de magma, e nesse local, imaginem, tinha uma rocha pré-formada, que talvez tivesse uma fratura ou coisa do tipo, e o magma conseguiu penetrar nessas fraturas, e aqui no local em que ele entra em contato com a rocha pré-existente, são formados novos minerais, né? Talvez algum outro tipo de rocha também ali, mas porções bem pequenas, bem localizados nesse caso. Mas aí caracteriza esse segundo tipo de metamorfismo de contato. São os principais. Bom, rochas metamórficas, em geral, ocorrem às margens das placas tectônicas, como a gente comentou, próximas às dorsais mesoceânicas também, no caso ali de contato com lava, com magma, e principalmente também em fundo de bacias sedimentares, com crosta continental delgada. Por que nesses casos? Bacias sedimentares dão uma ideia de local mais profundo na crosta, né? Uma bacia na crosta, então, no caso desses locais com crosta continental delgada, mais fina, esses locais tendem a se aquecer, né, estão mais próximos ali do manto. Esses locais mais profundos nas bacias tendem a sofrer um maior aquecimento. Então, nesses casos, pode haver ali também formação de rochas metamórficas, tá? Nós estamos comentando mais sobre a questão dessas rochas metamórficas se formarem em locais de alta pressão e alta temperatura. E é interessante que essa pergunta que está no slide foi uma pergunta feita para um colega nosso durante um concurso que ele estava fazendo para cargo de professor numa instituição. O tema que caiu foi justamente rochas, né, tipos de rochas, e quando ele chegou na parte de metamórficas, ele explicou, né, falou isso que nós estamos comentando sobre rochas metamórficas, e perguntaram para ele, depois da aula, justamente isso, né? As rochas metamórficas se formam em locais de altas pressões e temperaturas. Mas então, elas podem se formar na superfície da crosta? Essa foi a pergunta feita para ele. E, geralmente, como nós estamos comentando, elas tendem a se formar mais no interior da crosta, local de choque de placas, por exemplo, com altas temperaturas e pressões. Mas na superfície terrestre, elas seriam possíveis de serem formadas? Então, tem na superfície locais de alta pressão e temperatura, tem alguma condição, alguma situação que proporciona isso? A resposta é sim. Né? Esse colega nosso, não lembro o que ele respondeu, depois vou até perguntar no concurso, mas a boa notícia é que ele passou no concurso. Mas, no caso, sim, né, essas rochas metamórficas também podem se formar na superfície em locais com alta pressão e temperatura, ou situações que causem isso. Por exemplo, seria justamente o local de impacto de meteoros. É algo raro, né, bem mais raro, e, consequentemente, bem mais localizado do que choques de placas, mas, nesses casos, isso é possível. Inclusive, tem alguns minerais que se formam
nessas condições, e em pequeniníssimas quantidades, servem, inclusive, para rastreamento ou indícios, fornecer indícios de que ali poderia ter havido o impacto de um meteoro, né? Rochas metamórficas são muito comuns no mundo todo. Se vocês se recordarem da aula de rochas ígneas, lá nós comentamos que as rochas ígneas mais as rochas metamórficas compõem em torno de 95% do volume da crosta terrestre. Então, são rochas muito comuns no mundo todo, na crosta principalmente, e essas rochas são comuns no embasamento cristalino, por exemplo, aqui no Brasil, e afloramentos de rocha também no Brasil, né? Um exemplo bem típico, que é um cartão postal do país, seria aqui o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, essas rochas todas aqui da região, né, do Rio de Janeiro, são rochas metamórficas, no caso, são gneiss. Tá? Aqui perto da gente, aqui perto de Lavras, aqui em Lavras, na verdade, né, e na região, temos várias serras, que nós vamos comentar, que tem muitos afloramentos de rochas também metamórficas, no caso, quartzitos. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, os estudos que envolvem a formação de rochas metamórficas são complexos justamente pela condição mais extrema em que essas rochas são formadas, de elevadíssimas pressões e temperaturas. Além disso, essas rochas podem sofrer influência de gases e líquidos no processo aí chamado de metasomatização durante a sua formação. Temos aqui vários exemplos de rochas metamórficas, elas são comuns também no nosso dia a dia, e elas se formam, como nós comentamos, né, a partir da alteração de uma rocha pré-existente. Mas a partir de uma mesma rocha pré-existente, uma rocha inicial, dependendo do grau de metamorfismo que essa rocha inicial sofre, ela pode dar origem a várias rochas metamórficas. Então, dependendo do grau de metamorfismo sofrido, dependendo da intensidade, da temperatura e da pressão. Só como exemplo, se partirmos aqui do siltito ou do argilito, eles sofrendo altas pressões e temperaturas, em graus diferentes, podem formar 4 tipos de rochas metamórficas distintas. Ardósia, se sofrerem um metamorfismo menos intenso, depois filito, se o metamorfismo for um pouco mais intenso, depois mica-xisto e gneiss, nessa sequência, aumentando o grau de metamorfismo. Tá? Só para sintonizarem aqui nas imagens, aqui ardósia, filito, mica-xisto e gneiss. A ardósia mesma, utilizada muito em casa, né? Para piso de ardósia, também tem mesa de ardósia e tudo mais. Então, é uma rocha comum no nosso dia a dia. É uma rocha de baixo grau de metamorfismo, proveniente ali do metamorfismo de siltito ou argilito, como exemplos, né? Ou seja, rochas sedimentares de textura mais fina. O filito é utilizado para a fabricação de alguns materiais ligados à construção civil, e também eu já vi casas, tem até fotos de casas de uma região no Alto Paranaíba, região de Minas, né? Com várias casas que a parede externa é de filito. Então, várias casas nessa região apresentam filito na parede externa, né? Porque justamente tem muito filito na região, facilita a obtenção desse material. Mica-xisto, está aqui uma rocha, um exemplo de mica-xisto. Tem muita mica-xisto aqui na região de Lavras, mais para o lado ali de Nazareno, São João del Rei. Tem vários solos na região formados por mica-xisto. Reparem o tanto que mudou o aspecto da rocha, né? Temos aqui um aspecto mais semelhante a argilito, siltito, textura mais fina. Aqui já começa a mudar um pouquinho, mas aqui tem formação de micas também. Então já muda bastante, nesse caso, o aspecto da rocha em relação à rocha anterior, né? Apenas aqui pelo aumento do grau de metamorfismo. E ainda, no caso, para a formação de gneiss, a alteração é maior ainda, mais drástica ainda, porque há migração de minerais félsicos e máficos nessa rocha, formando essa estrutura chamada justamente gneiss, ou estrutura em bandas, segregando minerais máficos de minerais félsicos, bem diferentes dessas outras rochas formadas a partir das mesmas rochas iniciais.
Gneiss, de novo, são muito comuns, né, no país. Aqui em Lavras, grande parte do município está sobre gneisses, então vários solos do município, e não só do município, mas da região, são formados pelo intemperismo dessa rocha aí. Então é uma rocha bem comum na formação de solos no país. Aqui passando para a estrutura das rochas, né, temos duas estruturas aqui principais, e essas estruturas, lembrando, a estrutura representa o aspecto geral externo das rochas. Então, as duas estruturas principais de rochas metamórficas são formadas por pressões orientadas que essas rochas sofrem ao longo desse metamorfismo. Então, com o metamorfismo pode ser formada a estrutura xistosa, que significa aí a foliação de minerais placoides, por exemplo, micas, cloritas. Não dá para a gente perceber muito bem nessa imagem, mas a estrutura xistosa mostra justamente essa orientação, essa foliação dos minerais. Como se fosse as micas, quando a gente estava olhando micas em aulas presenciais, na lateral a gente via várias folhas, é a mesma coisa, ou é bem semelhante a isso, essa estrutura xistosa. Quando a gente olha na lateral dessas rochas, nós vemos, parece que, várias camadas assim, e de forma muitas vezes onduladas, essas camadas, né, indicando justamente a pressão que esse material sofreu. E a estrutura gnáisica é essa estrutura em que ocorre a orientação e segregação de minerais máficos e félsicos. Máficos, lembrando, escuros, félsicos, claros. Tá certo? Então, são as duas estruturas mais comuns aí dessas rochas metamórficas. E aí, como nós comentamos que as rochas metamórficas são formadas a partir do metamorfismo de rochas pré-existentes, independente do tipo dessas rochas pré-existentes, ígneas sedimentares ou mesmo outras metamórficas, nós fizemos aqui alguns exemplos, vamos apresentar o que algumas rochas se transformam ao sofrerem metamorfismo. Para começar com o arenito, lembrando, arenito, uma rocha sedimentar, né, formada por grãos, por partículas de tamanho areia, entram lá na categoria das rochas epiclásticas, psamíticas. O arenito, quando sofre metamorfismo, ele dá origem ao quartzito. Quartzito, então, uma rocha metamórfica, muito comum por aí, muito utilizada também na construção civil, para pisos. Hoje tem muitas paredes, fachada das casas, mesmo de prédios, de quartzito. Está sendo bem utilizado, e eles têm colocado em 3D, né, com diferentes profundidades dessas rochas, diferentes espessuras, então dá um aspecto em 3D da fachada de várias casas. Já vi também casas, na mesma região onde tem muito filito, casas de quartzito, não necessariamente o quartzito era da região, né, na região não tinha muito, deve ter sido levado para aquela cidade, aquela pessoa comprou de alguma outra região, mas eram quartzitos na fachada da casa, desse tipo aqui, desse quartzito, desse piso, colorido, né, eram vários quartzitos coloridos, e a casa ficou com cada pedacinho de uma cor na fachada. Eu tenho uma foto dessa casa também, vou tentar colocar nos slides para vocês verem, para ilustrar. Mas quartzito é muito utilizado nisso hoje, e vem então do metamorfismo do arenito. Tá? Tem vários tipos de quartzito, tem quartzitos bem esbranquiçados mesmo, bem brancos, bem claros. Esse tipo de quartzito é chamado quartzito silicoso, justamente pelo predomínio ali de silício, de sílica. Lembrando, o arenito, bastante formado por grãos de quartzo, né, no tamanho areia. Quartzito, o nome vem justamente do predomínio desse mineral nessas rochas. Tem ainda quartzitos de outras cores. Esse quartzito mais avermelhado um pouco pode ser considerado como quartzito ferruginoso, pela presença ali de alguns óxidos de ferro, principalmente hematita, que dá essa coloração mais avermelhada um pouquinho, né? E de onde vem essa hematita? Formou ali? Não, já estava presente no arenito, lembrando, rochas sedimentares de textura mais grosseira, tipo os psamitos e os psefitos, precisam de algum agente cimentante para se consolidarem, para ligarem esses grãos de tamanho areia ou maiores que a areia, para ligarem eles entre si. Esses agentes cimentantes podem ser óxidos, tipo a hematita. Então, arenitos que já tinham hematita na sua composição, né,
na sua estrutura. Quando sofrem pressões e temperaturas elevadas, metamorfismo, formam quartzitos também com um pouco de ferro, um pouco de hematita, tá? Ou de qualquer outro mineral que estivesse presente antes. Algumas vezes, tem quartzitos que apresentam micas também. Ela pode ser formada nesse processo também durante o metamorfismo. Então, tem vários tipos de quartzito, e um outro tipo é esse que está nessa foto aqui de baixo, que muitas pessoas acham que isso aqui é fóssil, né? São rochas que apresentam algum fóssil. Mas vocês acham que é possível um fóssil ficar preservado após o processo de metamorfismo, depois de ter sofrido altas pressões e temperaturas, ali passado por isso? Será que os fósseis, nesse caso parece um fóssil de planta, né? Eles ficariam tão certinhos assim nessas rochas, após sofrerem altas pressões e altas temperaturas? Fósseis, como nós comentamos na aula anterior, são presentes apenas nas rochas sedimentares, não é isso? Ah, mas esse caso aqui de quartzito, isso aí não é fóssil? Parece muito. Isso não é fóssil. Uma vez eu perguntei isso em aula, e uma pessoa respondeu de uma forma curiosa, mas que fazia muito sentido, né? E realmente estava correto a ideia. A pessoa respondeu, eu perguntei, o que isso parece? Esperando que o pessoal respondesse que parecesse fóssil. Uma pessoa respondeu, isso aí parece infiltração de água na parede. E realmente é mais ou menos por aí. Nesse caso, isso não é fóssil, isso é formado, esses desenhos são formados pela infiltração de água nas rochas, nessas rochas, né, o quartzito. O quartzito acaba sendo também uma rocha um pouco porosa, pelos grãos maiores de quartzo ali presentes. Talvez eles diminuam um pouco de tamanho em relação ao do arenito, justamente pela pressão, mas ainda continua sendo uma rocha que apresenta poros. Talvez menos poros do que o arenito, mas ainda apresenta poros. Então a água consegue se infiltrar nessas rochas. Quando a água se infiltra, e a água na natureza dificilmente é água pura, né? Sempre tem alguns solutos ali dissolvidos, geralmente tem alguns elementos químicos dissolvidos nessa água, e quando essa água apresenta, por exemplo, ferro e manganês, quando essa água infiltra na rocha contendo ferro e manganês ali dissolvidos, depois ela vai se infiltrando pelos poros, vai passando pelos poros, mas quando essa água depois se evapora, ferro e manganês não sofrem evaporação, permanecem ali na rocha. E aí a água saindo dá espaço para maior contato com gases, principalmente oxigênio. E esses elementos sofrem oxidação. Sofrendo oxidação, eles formam alguns óxidos dessas cores mais escuras, no caso de manganês, ou mais avermelhados, amarelados, no caso do ferro. E aí formam esses desenhos nessas rochas, principalmente no quartzito. Então, não são fósseis, são óxidos precipitados por aí, principalmente de ferro e manganês. E aí, por isso, esses desenhos seriam os caminhos por onde a água se infiltrou na rocha. Esses quartzitos são muito bonitos, né? Formam vários desenhos. Muita gente utiliza esses quartzitos, e mesmo esses outros aqui, ao redor de piscinas, por exemplo, áreas de churrasco, área de lazer, que fica diferente, fica bonito. É um material, principalmente ao redor de piscinas, como é uma rocha mais áspera, pelos grãos serem maiores, né, as partículas serem mais grosseiras, originadas lá do arenito, fica um material mais áspero e evita escorregamento. Ali, principalmente na área molhada, né, ao redor de piscinas. Esse quartzito com esses desenhos é chamado quartzitos com dendritos. Dendritos. Tá? Dendros vem de árvore, então ramificações que aparecem nesses quartzitos lembram pequenas árvores, e daí o nome quartzitos com dendritos. Certo? Até um comentário aqui, então, da Fernanda. Ela falou que o valor econômico desses quartzitos com dendritos aqui é mais alto do que os quartzitos sem esses dendritos, e justamente pela beleza, né, pelo formato diferente aqui desses quartzitos. E também ela comentou que parece que na biblioteca o piso da entrada é de quartzito, mas um quartzito polido. Tá? Então, só alguns exemplos aí do nosso uso comum, do nosso contato com o quartzito cotidiano.
Mais uma questão sobre os quartzitos é que várias serras do Brasil, e de Minas principalmente, são formadas por quartzito. São formadas os solos dali são formados pelo intemperismo do quartzito. Um exemplo que vocês devem se lembrar lá da primeira aula prática nossa, seria a Serra da Bocaina, aqui em Lavras, né, no sul do município. Aqui uma foto da Serra da Bocaina, e como nós comentamos, grande parte dessa serra aqui é formada por quartzitos, e parte mais da base dessa serra, encontramos ali micaxistos, embora também presença de quartzitos nessas áreas. Mas o grande predomínio é de quartzitos. E lá, em toda a Serra da Bocaina, não só aqui em Lavras, mas a continuação desse complexo em Luminárias, São Tomé das Letras, Itumirim, Itutinga, Carrancas, toda essa região, e vai para outros municípios também, serras com quartzito. Se não me engano, em Capitólio tem aqueles cânions são de quartzito. Na região de Diamantina tem muito quartzito, na cadeia do Espinhaço. Então, quartzitos estão espalhados, Chapada dos Veadeiros, se não me engano, né, também apresenta quartzito. Aqui perto de Lavras, acho que Alpinópolis, o município, acho que tem também exploração de quartzito. Então, é uma rocha muito encontrada aí no estado e em outros estados também brasileiros, né? Mas a questão é que essas rochas, por apresentarem basicamente quartzo na sua composição química, geralmente formam solos mais arenosos, não necessariamente textura arenosa, mas textura com muita areia, às vezes não atinge a quantidade necessária para ser arenosa, mas de qualquer forma tem um predomínio de areia em relação à argila e silt nesses solos. Então são solos com maior infiltração de água, mas menor retenção de água para as plantas depois, né? E também são solos pobres em nutrientes, pela escassez de nutrientes no quartzito. Tá? Então, por isso aqui até uma questão dessas serras apresentarem geralmente uma vegetação mais rasteira, poucas árvores, quando presentes, as árvores são menores, são mais retorcidas, os solos nesses locais também tendem a ser mais rasos, o que acaba influenciando o tipo de vegetação ali presente, além do relevo íngreme dessas serras, que também solo mais arenoso tende a ser mais suscetível à erosão de que alguns solos argilosos, né, no geral. Então, essa combinação relevo íngreme, solo com poucos nutrientes, mais raso, pouca vegetação, tudo isso acaba culminando, além da rocha ser mais resistente ao temperismo, acaba culminando numa situação em que os solos formados são rasos, pouco férteis, né? Pouca vegetação e com relevo íngreme, também se tornam um pouco mais suscetíveis ao intemperismo em relação a outras áreas, outras regiões mais suavizadas. Um outro exemplo, a partir do calcário, outra rocha sedimentar, mas nesse caso sedimentar de origem química, quando sofre metamorfismo, dá origem ao mármore. Novamente, outra rocha muito comum no nosso dia a dia, tem locais que o pessoal usa mármore como piso, mesa, pias. Então, mármore, tem mármores de vários tipos, tem mármores também mais baratos, tem mármores mais caros. Por exemplo, o mármore Carrara é um dos mais caros que existe, pelas colorações diferentes, geralmente um mármore mais colorido. Esse mármore Carrara, para você ter uma ideia, uma última vez que eu olhei o preço na internet, por curiosidade, estava em torno de R$ 1.000 o metro quadrado de mármore Carrara. Só que o mármore, então, vem do calcário formado pelo mineral basicamente calcita, né? Então, é um mineral que sofre reações químicas facilmente em contato com ácido. Então, o mármore, da mesma forma, né? Por isso, para pias, dependendo do tipo de pia e tudo mais, o mármore pode sofrer alguma degradação em contato com ácido, às vezes produtos de limpeza mais fortes, justamente pela presença de calcita, que é mais suscetível a essas reações com ácidos. Então, nós veremos até na próxima aula, sobre intemperismo, que é um exemplo da suscetibilidade ao intemperismo do mármore e de uma ardósia, né? Justamente pelos minerais presentes nessas duas rochas. O mármore é bem mais suscetível ao intemperismo do que a ardósia. Mas isso a gente comenta semana que vem. Um outro exemplo, o granito, rocha ígnea intrusiva,
Muito comum por aí também, como nós já comentamos, quando sofre metamorfismo, pode gerar o gneiss também. Então, o gneiss pode ser formado tanto a partir do metamorfismo lá de rochas sedimentares de textura mais fina, tipo argilito, siltito, mas também pelo metamorfismo do granito. Tá? As cores são até semelhantes, os minerais tendem a ser os mesmos entre granito e gneiss, mas no gneiss eles se tornam orientados, essa estrutura gnáisica, né, separando minerais máficos e félsicos, como a gente já comentou. Mas, de novo, solos formados de granito ou de gneiss tendem a ser muito semelhantes entre si, justamente por conterem, essas duas rochas conterem basicamente os mesmos minerais, a mesma composição química. Tá? E esse outro exemplo, como nós já comentamos, argilito e siltito, dependendo do grau do metamorfismo, podem formar ardósia, filito, mica-xisto e gneiss, nessa sequência, aumentando o grau de metamorfismo. Terminando essa parte de rochas metamórficas, nós podemos finalizar rochas comentando um pouco mais sobre o ciclo das rochas, comentando o que seria esse ciclo das rochas. O ciclo das rochas nada mais é do que todos esses processos que nós comentamos aqui sobre esses três tipos de rochas. Seria o processo de uma rocha se transformar em outra. E quais são os processos envolvidos nessa transformação? Por exemplo, se pegarmos aqui a partir das rochas ígneas, lembrando, formação lá a partir do resfriamento de lava ou magma, se uma rocha ígnea sofrer intemperismo, desprendimento das partículas, né, pelo intemperismo, erosão dessas partículas, consequentemente transporte dessas partículas por água ou vento, sedimentação ou deposição desses sedimentos, dessas partículas, em algum local, a partir da deposição, começa a diagênese, aquele conjunto de processos de alterações desses sedimentos, processos físicos e químicos. E chegando à litificação, a transformação desses sedimentos em rocha, nós temos uma sequência de processos que, a partir das rochas ígneas, para a sua transformação em rochas sedimentares. Já as rochas sedimentares, por exemplo, se sofrerem metamorfismo, dão origem a rochas metamórficas. Mesma coisa, rochas ígneas. Sofrendo metamorfismo, geram rochas metamórficas. Rochas metamórficas, novamente, igual aqui no caso das ígneas, sofrendo intemperismo, erosão, transporte, sedimentação, diagênese e litificação, podem dar origem a rochas sedimentares. E qualquer uma das rochas metamórficas, ou mesmo sedimentares, às vezes localizadas no fundo dos oceanos, né, logo sobre as rochas das placas oceânicas, algumas rochas sedimentares podem ser formadas ali, quando elas sofrem fusão, por exemplo, num processo de subducção ao entrar em choque dessa placa com uma outra placa, essas rochas podem sofrer fusão, voltando ao manto, e se transformando em magma, e depois, quando esse magma voltar à crosta, ou à superfície, ou em algum bolsão interno da crosta, sofrerá resfriamento e se transformará de novo numa rocha ígnea. Então, o ciclo das rochas seriam esses processos que causam a transformação de um tipo de rocha em outro tipo de rocha. Mas, lógico, esses processos são muito lentos, ocorrem em escala de tempo geológico, então são processos que demoram milhões de anos para acontecer, mas acontecem. Isso é muito para o nosso tempo de vida, mas para o planeta isso não é tanto, né? Não é tanto tempo assim, pensando no tempo de vida do planeta. Ok? E por último, para a gente fechar essa parte de rochas, seria essa ligação entre rochas diferentes e solos diferentes formados a partir delas. Por exemplo, nós temos solos mais ricos em quartzo. Quais rochas poderiam formar solos ricos em quartzo? Né? Nós já falamos aqui hoje mesmo, né? Arenito e quartzito são duas rochas que formam solos muito ricos em quartzo e, consequentemente, solos mais ricos em areia. Como nós já comentamos nas aulas anteriores, o quartzo é um mineral que tende a se concentrar no tamanho areia, não é isso? Então, rochas ricas em quartzo, ricas em sílica, geralmente formam solos mais arenosos, e aí toda aquela consequência de retenção de água, menor quantidade de nutrientes, maior porosidade, menor retenção, mas maior enfio de água, e por aí vai.
Por outro lado, solos mais ricos em ferro são formados a partir de quais rochas, por exemplo? Como, seguindo a mesma tendência, são formados a partir do intemperismo de rochas que apresentam maior quantidade de ferro. Exemplos: basalto, gabbro, diabásio, né? Rochas ígneas formadas pelo resfriamento de lava basáltica, que é aquela lava rica em ferro e com menores teores de sílica. Solos mais argilosos. Quais rochas podem formar? Várias, tá? Sejam elas rochas sedimentares com textura mais fina, tipo o próprio argilito, folhelho, ou ainda rocha metamórfica, também com textura mais fina, tipo ardósia, filito, ou ainda rochas ígneas, tipo qualquer delas que sejam máficas, mesmo independente da textura nesse caso, porque lembrando, rochas máficas apresentam minerais escuros, né, cores escuras, são aqueles que estão lá no topo da série de Bohr e são mais suscetíveis ao intemperismo. E quando sofrem intemperismo, tendem a originar minerais do tamanho argila, tá? Vários deles, seja por apenas quebra de tamanho, ou principalmente pela dissolução desses minerais por intemperismo químico e formação de novos minerais de tamanho argila. Tá? Então, geralmente, solos argilosos, várias rochas podem originar. Calcário, mesma coisa, várias rochas podem originar solos argilosos, mas por processos diferentes, né? Solos de calcário, como já ia comentar, geralmente, aqui uma foto, né, do calcário, solo raso aqui formado a partir dele, uma região seca, no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Solo de calcário, lembrando, formado por calcita, calcita CaCO3, ainda pode ter magnésio, né? Então, são rochas que formam solos geralmente férteis, principalmente nos estágios iniciais ali de intemperismo. Em geral, independente do tipo de rocha, à medida que os solos se envelhecem, tendem a ficar menos férteis. Então, calcário não é diferente, né? Mas, no geral, calcários tendem a formar solos mais férteis, a menos que o solo seja muito intemperizado. Mas isso aí vai acontecer para todas as rochas. Solos mais vermelhos tendem a ser formados a partir de rochas que apresentam maior quantidade de ferro na sua composição. Mas tem uma questão interessante, que vai ser detalhada lá na pedologia. Mesmo materiais de origem ricos em ferro, então, rochas, por exemplo, ricas em ferro, dependendo da drenagem do solo, esses solos não necessariamente vão ficar vermelhos. Eles podem ficar com uma coloração mais amarelada ou mesmo vermelho-amarelada, alaranjada, né, que em ciência do solo a gente fala vermelho-amarelo, por causa da necessidade da hematita se formar em condições de melhor drenagem. Mas outros minerais contendo ferro podem ser formados também, mas em condições de pior drenagem. Então, mesmo assim, o solo pode ser rico em ferro, mas não vermelho. De qualquer forma, a tendência é que os solos mais ricos em ferro sejam realmente mais vermelhos. Tá? E nesse caso, precisam de rochas ricas em ferro, justamente para formar mais hematita, deixar o solo mais vermelho, então. Solos mais férteis têm relação com os nutrientes presentes nos diferentes tipos de rochas, né? Então, rochas que apresentam mais nutrientes tendem a formar solos mais férteis. Lembrando, fertilidade é dependente do grau de intemperismo. Uma mesma rocha pode formar um solo fértil e um solo menos fértil, se esse segundo solo menos fértil já tiver sido intemperizado por mais tempo. Então, ao longo do intemperismo vai perdendo vários nutrientes, mas a origem é a mesma rocha. Tá? Então, no caso aí, teor de nutrientes nos solos, relativo à fertilidade, depende muito do grau de intemperismo desses solos. Solos com maior retenção de água, geralmente são solos com mais argila. Tem detalhes sobre isso de acordo com a estrutura dos solos, mas no geral, solos com mais argila, e principalmente estrutura em blocos, tendem a reter mais água. Tá? Mas esses detalhes aí de estrutura e tudo mais, a gente vai abordar mais na pedologia. Solos mais rasos geralmente são formados a partir do intemperismo de rochas que são mais resistentes ao intemperismo. Então, rochas mais resistentes demoram mais tempo para formar solos e geralmente esses solos tendem a ficar mais rasos. Outra condição é que solos mais rasos podem ser formados
em locais em que o intemperismo é menos intenso. Regiões mais secas ou regiões mais frias tendem a ter solos um pouco mais rasos, tá? Mantendo as outras condições constantes. Outra questão, como a gente comentou, dependendo da declividade do local, os solos também podem ser mais rasos, né? Geralmente, solos mais rasos ocorrem em locais mais íngremes da paisagem, ou então em locais planos, mas com algum impedimento ao avanço do intemperismo, como nós comentamos aqui, por exemplo, mais seca, locais mais secos, ou locais mais frios. Solos com maior infiltração de água, geralmente são aqueles derivados de rochas com maior quantidade de sílica, tendem a formar assim, solos mais arenosos, e como a gente comentou já, maior porosidade, maior infiltração de água. Só lembrar da areia da praia, né? A onda vem, um segundo depois que ela chega na areia, quase toda aquela água já se infiltra. Então, material arenoso, muita porosidade e infiltração rápida, mas retenção de água é bem menor. Solos no Brasil, em geral, como são? Nós comentamos aqui, região seca, região fria, tem isso no Brasil. No país domina a região quente e úmida, mas tem variações, né, regionais. Mas, no geral, no Brasil, os solos são menos férteis, justamente por já terem sofrido processo de intemperismo há mais tempo, já vem sofrendo intemperismo há mais tempo, e em relação a regiões temperadas, por exemplo, o Brasil não sofreu as últimas glaciações aí em torno de 10, 12 mil anos atrás. Então, nessas últimas glaciações que aconteceram, que influenciaram os solos, principalmente das regiões temperadas, com a glaciação, vários sedimentos foram depositados acima dos solos anteriores a essa glaciação, então, a partir dali se formaram novos solos, são mais jovens, né, tem aí nessas regiões, às vezes algo em torno de 10, 12 mil anos, esses solos. No Brasil, eles têm milhões de anos. Então, assim, o intemperismo aqui já foi muito mais intenso. No geral, os solos aqui são menos férteis do que nesses outros locais. Também, o outro lado, é que esses solos brasileiros, em geral, tendem a ter muito mais argila do que os solos de clima temperado, justamente pela argila ser formada também ao longo do intemperismo, né? Claro que isso tudo varia de acordo com a rocha que está dando origem ao solo, de acordo com as condições ambientais do local que a gente está falando. Mesmo aqui dentro do Brasil, é possível encontrar solos pouco intemperizados? Sim, em algum local em que o intemperismo é limitado por condições climáticas, seja de seca, seja de frio, como a gente vai abordar com mais detalhes na semana que vem sobre intemperismo. Mas isso é só para dar uma ideia geral para vocês sobre essas relações entre rochas e solos, e esse é o ponto importante da disciplina, né? Tudo que a gente falou até aqui tem relação com essas rochas, com esses minerais presentes nos solos, e daí por diante, por que existem solos diferentes na paisagem, no país, no mundo, e qual a importância de cada tipo de solo para a vegetação, para a biodiversidade, para questões ambientais e tudo mais. Sequestro de carbono, infiltração de água, retenção de água, né, filtro dessa água, filtro de poluentes e tudo mais. Tá certo? Então, era basicamente isso que a gente tinha para falar de rochas, finalizando com essas relações entre rochas e solos, e a partir de hoje, né, a gente o que vai focar mesmo é justamente nessas relações rochas, minerais e solos diferentes.